Tranquilo? Meus irmãos, um bom dia. É um privilégio muito grande. Eu admito que estou aqui em temor e tremor diante do Senhor, diante dessa missão de compartilhar a palavra, né? Não importa em que contexto nós estamos compartilhando a palavra, não importa quantas pessoas nos escutam, não importa qual é a nossa audiência. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus para compartilhá-la, nós estamos pisando em solo santo. Então, peço aos irmãos que fiquem em espírito de oração por mim, para que o Senhor me abençoe nesse momento em que eu compartilho. E eu espero em Cristo que eu possa trazer aqui uma reflexão na palavra de Deus que seja proveitosa e abençoe a minha vida e a vida dos irmãos. Amém? Então, gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo 131. Salmo 131 é um salmo bastante curto. Dois ou três versos menor do que o 119. Irmãos que encontraram a referência, digam amém. Amém? Amém, glória a Deus. Acompanhe a leitura, essa é a palavra do Senhor. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, nós pedimos que o Senhor ajude-nos na arrogância do nosso olhar e no orgulho e na altivez do nosso coração. Ajude-nos, Senhor, a buscar as coisas do alto e não apenas coisas que nos beneficiam. Ajuda-nos, Pai, a sossegar a nossa alma no Teu colo, como uma criança se aquieta nos braços da mãe. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu preguei a respeito desse texto lá em minha igreja local, há uns meses atrás, e o título que eu dei para esse sermão à época foi Cardiomiopia Espiritual. Cardiomiopia espiritual, querendo fazer referência a uma condição cardíaca, cardio, não é? E é uma condição também dos olhos, uma questão da vista, né? Que é miopia, a incapacidade de você enxergar muito mais longe do que você enxergaria em condições normais. Eu acredito que pelo menos metade aqui dos irmãos entende do que eu estou falando quando eu digo miopia, incapacidade de enxergar longe, não é? E por que esse título? Porque esse salmo, logo no primeiro verso, faz aqui uma referência a um problema de coração e a um problema de olhos. Charles Spurgeon, comentando esse salmo, ele diz algo muito lindo. Ele diz: este aqui é um dos salmos mais curtos de se ler, mas um dos mais longos para aprender. Ele fala sobre uma criança, mas contém a experiência de um homem em Cristo. Vejamos aqui o que nós encontramos no verso 1. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu... Essa é a primeira parte do verso 1. E, à primeira vista, pode até parecer que essa afirmação do salmista ela é um pouco arrogante, né? Davi foi quem escreveu esse salmo, e ele escreveu esse salmo em um... O que se defende é que ele tenha escrito esse salmo em um momento de fraqueza, em um momento que o Senhor já havia colocado sobre ele a promessa de que ele seria rei, mas isso ainda estava a alguns anos de distância de acontecer. E aí foi todo aquele processo em que o rei Saul o perseguiu, não é? Pois bem, pode até parecer arrogante, a gente que é reformado, a gente gosta de lutar contra a música gospel, que fica falando muito sobre si, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. A gente pega, abre um salmo, Senhor, eu não sou orgulhoso, eu não sou arrogante. Pode até parecer estranho, não é? Mas o ponto aqui não é a arrogância, o tom aqui não é de arrogância, o tom é de algo que o salmista parece até estar clamando ao Senhor para que o Senhor faça por ele. O texto diz, não é orgulhoso meu coração, na maioria das versões. Ele diz, nem arrogante o meu olhar, nós lemos isso na NA e na NVT, mas o verso 1, por exemplo, na ACF diz, Senhor, meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. E a ARA diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar.
Essas duas frases que falam aqui de olhos e coração, elas têm um aspecto hebraico muito forte, elas demonstram um hebraísmo claro, né? Aqueles paralelismos hebraicos que nós estamos acostumados a lidar quando nós trabalhamos na literatura do Antigo Testamento, quando o autor do Antigo Testamento ele coloca duas frases que querem dizer a mesma coisa, mas ele usa palavras diferentes para dar uma ênfase maior, não é? E o que é que significa, nas palavras do salmista, você não ter olhos arrogantes e não ter um coração orgulhoso? O restante do verso, ele explica. Por que o salmista diz, não tenho olhos arrogantes nem um coração orgulhoso? É porque eu não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Isso é muito importante para nós, pastores, que somos chamados a ser servos e não a sermos servidos. Esse aqui é o sentido de não ter um coração orgulhoso e não ter olhos arrogantes. É não buscar coisas elevadas demais, nem coisas maravilhosas demais. O que o salmista está dizendo é que existe um tom de humildade nas atitudes dele. E vejam, irmãos, já pensando no título do sermão, desse sermão que eu dei à época, cardiomiopia espiritual, uma condição espiritual do coração e dos olhos, não é? Vai ficando mais claro por que o salmista constrói esse salmo com essas metáforas quando nós olhamos quando nós olhamos outras referências bíblicas que também tratam dos olhos e do coração em conjunto, não é? Se nós nos lembrarmos de Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha, nosso Senhor Jesus ele diz, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então ali ele faz uma clara referência ao coração. Mas eu me lembro há uns anos atrás que pregando nesse texto do Sermão da Montanha, e comecei a pregar em Mateus no início dos meus estudos de teologia, para poder praticar, né, questões homiléticas e tal. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu aprendi de homilética foi que a coisa mais importante era o contexto. E que todo texto ele faria sentido dentro do seu contexto. E eu me acostumei a buscar sempre o sentido de um texto no contexto. E aí me deparei com esse texto de Mateus 6, que falava sobre não acumular tesouros na terra, e de que onde estivesse o seu coração, ali também estaria o seu tesouro. Até que eu me deparo com o verso seguinte. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. E aí, em seguida, ele diz, não se pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, ele fala sobre não ajuntar tesouros na terra, fala sobre o fato de que onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro, que é um texto que claramente está falando sobre a idolatria e as riquezas, e ele fala sobre os olhos serem a lâmpada do corpo, que é um texto que normalmente é usado para encorajar as pessoas a não ficarem olhando besteira na internet, não é? Cuidado com os olhos são a lâmpada do corpo, não é? E aí depois ele volta e fala que não dá para servir a dois senhores. Até parece que ele está falando sobre idolatria e riqueza, ele dá uma pausa para falar dos olhos, e depois ele volta a falar da idolatria e as riquezas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Parece que esse texto dos olhos está jogado no meio do Sermão da Montanha, para quem lê assim de primeira, sem fazer o estudo correto. E eu me peguei nesse conflito, até que eu cheguei lá em Mateus capítulo 20, na famosa parábola dos trabalhadores da vinha, onde vocês conhecem muito bem. Essa parábola, o dono ali, ele sai contratando pessoas para trabalhar ali na vinha, e aí ele contrata uma pessoa mais cedo, oferece um denário, contrata um meio-dia, oferece um denário, contratam 3 horas da tarde. E ao final do dia, o homem que trabalhou mais foi procurar o sindicato, né? Ele se sentiu injustiçado. E ele se sente injustiçado porque, tendo trabalhado mais horas, recebeu o mesmo pagamento. E a resposta do dono da vinha foi: amigo, eu não estou sendo injusto com você, você não combinou comigo de trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e saia daqui. Pois quero dar a este último tanto quanto dei a você, será que não é lícito da minha parte fazer o que eu quero com o que é meu? E aí o que o dono fala é algo muito impressionante, ele fala assim para o trabalhador: ou os seus olhos são maus, porque eu sou bom.
É interessante que algumas traduções mais modernas já traduzem ou você ficou com inveja, porque eu sou bom. Então, quando você pega essa referência aos olhos dos trabalhadores da vinha e você aplica a mesma lógica ao Sermão da Montanha, quando ele diz os olhos são a lâmpada do corpo, faz todo sentido o texto estar no meio de um contexto de idolatria às riquezas, porque ele está falando, onde estiver o seu coração, ali estará o teu tesouro. Cuidado com os olhos. Se você usar a tradução moderna para interpretar isso, por exemplo, ou se você aplicar a mesma lógica, é cuidado com a inveja, cuidado com a arrogância, cuidado com a altivez. Não se pode servir a dois senhores. Faz todo sentido. Quando nós exploramos esses textos, nós vemos que a ideia do coração, quando está relacionado com os olhos, normalmente o autor bíblico ele está falando sobre a relação do homem com as coisas deste mundo. Na cultura hebraica, como os irmãos sabem, o coração não é só algo que representa sentimentos, como é na nossa cultura. Ele representa a totalidade do seu ser. Esse é o coração. E os olhos maus significam arrogância, uma ambição ruim, um desejo de se engrandecer e de ser maior do que todos. Um desejo de possuir tudo aquilo que esse mundo tem a oferecer, desde conhecimento até riquezas. Isso é uma coisa que pode muito bem afetar a nós, porque nós podemos muito bem dizer que nós somos pastores ou seminaristas humildes, porque nós não ambicionamos, não temos ambição por muita riqueza, mas lembrem-se, o texto ele não está referenciando só riqueza, ele também está referenciando muito conhecimento, é o que os comentaristas eles defendem, quando ele diz, não busco nem coisas grandes, nem coisas que são maravilhosas demais para mim. É como se ele dissesse, não estão buscando ter todo o conhecimento do mundo, que Deus até aponta como pecado quando ele interage com Jó. Jó quer saber todas as respostas e Deus diz, quando você conseguir me responder a respeito de todos os fundamentos da criação, aí eu te dou as respostas. Porque para você entender as respostas de tudo, você tem que entender tudo que eu entendo. E você jamais entenderá. Então você simplesmente descansa em mim. Quando os olhos e o coração são colocados juntos na Bíblia, a Bíblia geralmente está falando sobre expectativas descalibradas, sobre o desejo de conquistar apenas nessa vida e um desdém com as coisas do reino de Deus. Isso não está necessariamente ligado a você ter ou não ter as coisas, ganhar ou não ganhar riquezas, adquirir ou não adquirir conhecimento. Isso está mais relacionado com você servir a essas coisas. Veja um exemplo disso, por exemplo, em Jeremias 22, quando o profeta ele fala com um rei chamado Jeconias. Jeconias, filho do rei Josias, que havia sido um excelente rei em Israel. Foi o rei do avivamento, o rei que, através dele, encontrou-se a lei, que já não era lida há muito tempo, e houve ali uma grande reforma, os irmãos conhecem a história, não é? Só que o filho dele já não foi um rei tão bom, rei Jeconias, e o profeta Jeremias acusa o rei Jeconias de estar servindo as suas posses e suas riquezas em detrimento do bem-estar do próximo. E vejam o que o profeta Jeremias diz a Jeconias. Ele diz o seguinte, ai daquele que diz, Jeremias 22, verso 14, ai daquele que diz, edificarei para mim uma casa bem grande, com aposentos espaçosos. Então ele põe janelas fora da casa, forra as paredes com cedro e a pinta de vermelho. Você acha, Jeconias, que reinará só porque compete com os outros no uso de cedro? Por acaso seu pai, Josias, também não comeu e bebeu? Mas ele praticou a justiça e o juízo, por isso tudo lhe corria bem. Então vejam o que Jeremias está dizendo para Jeconias aqui. Eu não estou falando sobre você ter ou não ter as coisas. O seu pai também tinha. Seu pai também tinha. Mas ele praticou a justiça e o juízo. E por isso tudo lhe corria bem. Ele julgou a causa do aflito e do necessitado. E tudo lhe corria bem. Por acaso não é isso que se chama me conhecer? Diz o Senhor. Aí ele vira para Jeconias e diz, mas você, Jeconias, os seus olhos e o seu coração estão voltados somente para a ganância. Mais uma referência aos olhos e ao coração. Esta busca incessante por coisas grandes e maravilhosas demais neste mundo é descrita como olhos e coração maus. E a palavra de Deus descreve o desejo pelas riquezas como um pecado que desvia você do caminho da fé, em 1 Timóteo 6, como os irmãos bem sabem. É uma doença cardíaca espiritual, um coração que não bate na mesma frequência do coração do Senhor. É uma miopia espiritual, são olhos que não conseguem enxergar mais do que um palmo à frente, não tem olhos para a eternidade, só conseguem enxergar o que está imediatamente perto e, portanto, ambiciona as coisas erradas. Não é? E aí fica a pergunta, meus irmãos, que
talvez a parte prática, e com certeza a parte prática é a parte mais importante. Qual que é o oposto disso? Se eu digo, não quero ser arrogante, não quero ser orgulhoso, quero que meus olhos enxerguem as coisas da perspectiva de Deus e que meu coração bata na frequência do coração do Senhor. Como é que eu sei que eu não cometo esse pecado? Porque amor à grandeza e amor às riquezas é algo que pouquíssimas pessoas estão dispostas a admitir que cometem. O que é não buscar coisas grandes e maravilhosas demais? Porque, por exemplo, se você vai lá na minha cidade, em Cotia, é muito caro, por exemplo, você ter roupa da Zara, ou você ter roupa da Nike, por exemplo, lá na minha cidade. E aí a gente usa uma marca local lá, que é produzida lá, se chama Trip King. Então você vê Cotia inteiro andando para cima e para baixo com a camiseta da Trip King. Se você anda com Trip King em São Paulo, todo mundo sabe que você é de Cotia. E certa feita mas isso é porque a gente não tem condição de comprar nada mais caro do que aquilo, né? E certa feita eu me lembro que eu tive um colega, que a mãe dele, ela era meio famosa entre os globais, porque ela tinha sido mãe de uma atriz da Globo que faleceu, né? E ela, enfim, ela vivia ali dos restolhos da fama da filha dela que havia falecido, ela dava entrevista, tudo, e aí eu me lembro que ela, entre os globais, né, entre os amigos ricos e famosos dela, ela estava sempre tentando provar que ela merecia fazer parte daquele grupo. Não, gente, eu também tenho as coisas, eu também sou rica, eu também, sabe, deixa eu participar. Mas quando ela estava no meio de nós ali, porque ela também andava conosco, a plebe, né? Ela fazia um esforço hercúleo para mostrar que ela também era humilde. Ela fazia o contrário. Então a gente falava coisas sobre coisas tipo, nossa, achei uma camiseta no brechó esses dias. Aí ela tentava interagir na conversa, totalmente fora do mundo dela. Aí ela, não, Gê, eu sei como é que é a dificuldade. Eu também, sei lá, esses dias ficou sem gasolina no meu iate também. Ela tentava criar algum tipo de cenário de dificuldade para poder interagir com a gente. Por que eu tô falando isso? Porque dependendo de com quem que você interage, essa questão de você ser ou não arrogante se torna uma coisa muito subjetiva, não é? Se você tem só um carro e você vive num ambiente de pessoas onde todo mundo tem 4 carros, você se sente muito humilde, porque você só tem um. Mas se você está num ambiente que ninguém tem nenhum, você se sente até mal por andar com um carro lá, porque parece até que você está humilhando as pessoas ao redor, não é? Qual é o oposto de ser arrogante? Você não é arrogante quando você pechincha na feira? Não, Ou então quando você se orgulha muito porque a outra pessoa paga R$6.000 no iPhone e você não. Eu me recuso porque eu sou humilde. Você se sente muito melhor do que a pessoa que compra coisa cara e paga por algo que você nunca pagaria. Como é que eu sei que eu não tenho amor às riquezas se eu posso sempre ficar me comparando com o outro para poder subjetificar esse pecado? Como é que eu sei que eu não sou pecaminosamente ambicioso? Porque ordens do Senhor não são subjetivas. O verso 2 nos diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Olha só. O contrário do olhar arrogante, do olhar orgulhoso, não é pechinchar na feira para gastar menos. O contrário do olhar arrogante, do coração orgulhoso, não é você comprar Trip King ao invés de Zara, ao invés de Nike, né, em Cotia, ou então Nike ao invés de Zara no Morumbi. O contrário do coração arrogante e do olhar altivo não é subjetivo. É bem objetivo. Como é que eu sei que eu não sirvo dinheiro, que eu não sirvo conhecimento? O contrário do olhar arrogante e do coração orgulhoso é uma alma sossegada. Uma alma sossegada. Como é que eu sei que eu ganho dinheiro e não me sirvo dele? Como é que eu sei que o meu ministério é onde eu sirvo e ele não é meu ídolo e eu me sirvo do meu ministério? Como é que eu sei que para mim riquezas são só ferramentas e que conhecimento é só algo que está a serviço do Senhor, ou se eu idolatro essas coisas? Pergunta: minha alma está sossegada no Senhor? Ou talvez uma pergunta prática: eu estaria disposto a perder tudo isso por amor ao Senhor? Meu ministério, minhas riquezas, todo o meu conhecimento, porque até conhecimento você perde, você bater a cabeça, você pode perder um pedaço do seu cérebro, sei lá, não sei como é que funciona, mas você pode bater a cabeça e perder as suas habilidades cognitivas. A alma do altivo, ela é inquieta e ela nunca descansa no Senhor. Ela está sempre apegada a tudo o que tem. Não importa se você tem 1 milhão na conta ou 0. Se você acha que a sua vida teria todos os problemas resolvidos, se você tivesse um pouquinho a mais, é bem capaz que você já tenha colocado Mamon no lugar de Deus. Mamon virou o Redentor. E aí ele diz o seguinte,
que essa alma descansada é como uma criança desmamada que se aquieta nos braços da mãe. Isso é uma figura impressionante, porque uma criança desmamada é uma criança que foi acostumada durante toda a sua vida a se alimentar através da amamentação. E um dia a mãe, ela desmama a criança. Um dia a mãe não vai mais dar o leite materno àquela criança. Mas aquela criança confia na mãe de uma maneira que ela sabe que mesmo que ela não tenha mais aquele elemento de alimentação que ela vem tendo até aquele momento, ela descansa nos braços da mãe, porque a mãe que nunca deixou de alimentar a criança não deixará de alimentá-la, mesmo que seja por outros meios. E aí, depois que o salmista explica para nós o que é um olho que não é altivo e um coração que não é arrogante, e ele diz que a alma descansada é o que caracteriza a alma daquele que não fica buscando grandiosidades em detrimento do reino de Deus, ele se vira para os irmãos e dá testemunho da verdade. Ele diz no verso 3 uma frase que é bastante comum na Bíblia: espere no Senhor. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Sossegue, povo de Deus, no Senhor. Não sejam arrogantes, não sejam altivos. Parem de servir aquilo que vocês têm ou aquilo que vocês esperam ter um dia. Descansem no Senhor. E não só agora, mas agora quando você tem ou no futuro quando você não tiver. Ou agora que você não tem ou no futuro quando você vier a ter. Agora e para sempre. Povo de Deus, descanse a sua alma do Deus de Israel. Quando chove, quando faz sol. Porque diante de todas as subjetividades da vida, diante de todas as mudanças que acontecem, a única constante é a fidelidade do Senhor a tudo aquilo que ele prometeu ao seu povo. Céus e terra passam, as ações da Zara caem, sobem, uma hora uma coisa que é coisa de gente rica vira coisa de gente pobre, não é? Igual a Havaianas já foi coisa de gente pobre, virou coisa de gente rica, não é? Céus e terra passam, mas diante de todas as instabilidades da vida, a palavra do Senhor permanece. Então descanse no Senhor como padrão. Esse é o contrário da altivez, o contrário da arrogância, para não ficar subjetivo. E quem é o nosso maior exemplo disso? Tal qual todas as coisas que o Senhor nos ordena fazer, o nosso maior exemplo sempre é o Senhor Jesus. Quando nós lemos a respeito dele em Filipenses 2, que ele mesmo existindo em forma de Deus, mesmo sendo o ser mais elevado de todos, mesmo sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus. Mas ele se esvaziou, ele não achou que ele tinha que reter isso a qualquer custo, ele assumiu a forma de servo. E Hebreus 12 nos diz que ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz e desprezou a vergonha e se assentou à direita do trono de Deus. Tudo que é cobrado de nós como servos, o Senhor Jesus fez com maestria e com perfeição. E que como pastores nós sejamos como Jesus, não importando o status que nós venhamos a almejar, ou que nós venhamos a alcançar, que nós como pastores não nos apeguemos ao que nós temos aqui no nosso ministério, mas nós sirvamos no nosso ministério como Jesus serviu no ministério dele. E que nós não nos apeguemos à possibilidade de sermos grandes coisas na vida de teólogos, não é? Mas que nós nos coloquemos na posição que Deus quer nos colocar, que nós aprendamos a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas, basta cada dia o seu mal. Onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro, e os nossos olhos refletem todo o nosso corpo. Que nós tenhamos cuidado com onde está o nosso coração, e que nós tenhamos cuidado em como nós olhamos para o mundo. Que Deus cure nossas doenças cardíacas e espirituais, nos fazendo amar aquilo que Ele ama. E que cure a nossa miopia espiritual, nos fazendo enxergar à distância o que Ele deseja que nós enxerguemos, para que nós descansemos nos braços dEle, como uma criança descansa nos braços da mãe. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos e te exaltamos, Senhor, porque, ó Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então nós pedimos que o Senhor nos ajude a calibrar os desejos do nosso coração e a calibrar a maneira como nós enxergamos o mundo, para que nós não desejemos aquilo que está, Senhor, aquém do Teu reino, para que nós não desejemos de maneira arrogante coisas grandiosas e maravilhosas demais para nós, mas que nós busquemos todos os dias a Tua glória, independentemente de como isso nos afete. Nosso trabalho como pastores é servir nossos ministérios e não nos servirmos deles. Mas nós somos pecadores, Senhor. Nós gostamos do púlpito. Nós gostamos do status.
Nós gostamos, Senhor, por mais que nós hajamos o contrário disso, nós gostamos quando elogiam nossos sermões. Ah, Deus, tem misericórdia de nós, para que a altivez não tome conta do nosso coração e nem o orgulho tome conta do nosso olhar, que nós descansemos no Senhor, que nós não achemos que nós somos muito humildes, muito mais humildes do que mega pastores só porque a nossa igreja é menor. Não, Senhor, a arrogância pode pegar na gente, sim. Nos ajude, Pai, a olhar a objetividade do que significa não ser arrogante e orgulhoso, isto é, estar descansado naquilo que o Senhor tem para o ministério de cada um de nós. Oramos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Amém, meus irmãos. Amém.